bom dia a todos. Hello, guys. Como vocês sabem, eu sou o professor mais sério do Gabriel Ortiz. Estamos aqui com todos os alunos. Bom, a Giovana perguntou sobre o relatório. A pergunta do relatório. O que é para fazer? Você vai olhar, quem não participou da prática, vai olhar o vídeo, assistir ao vídeo, fazer as anotações e vai produzir um relatório. Qual que é o tema? O tema pode ser vários. Pode ser condutividade de substâncias. Pode ser experimentos sobre caráter iônico e covalente. Então, é coisa que nós vimos na aula que está relacionado com a prática, né? E aí você vai montar, vai textos, né? Textos na internet que falem sobre caráter iônico e covalente e sobre a prática que nós fizemos, que é uma técnica, a técnica de condutividade. Fez essa pesquisa, monta uma introdução de 1 parágrafo, no máximo 2 parágrafos, no máximo, não precisa ser tanta coisa. Depois, você vai colocar materiais. Que materiais eu usei no vídeo? Eu usei Becker, coloca lá 2 Beckers. Usou açúcar, escreve açúcar, sal, esquema de teste de condutividade. O que eu aconselho? Vai lá no vídeo, tira um print no momento em que eu estou mostrando aquele aparato. E aí você copia e você cola lá no seu relatório. Não precisa ser uma imagem grande, pode ser uma imagem lá pequenininha, que eu vou saber qual que é a imagem. Desde que dê para ver. Ou você pode desenhar à mão mesmo, ou desenhar no Paint, o esquema parecido àquele para ficar bem mais didático de ler. Isso nos materiais. Aí nos procedimentos você vai colocar o que eu fiz. O professor, não vai colocar o professor, né? Você vai colocar, colocou-se uma quantidade de açúcar numa solução de 1 dedo, por exemplo, ou se der para olhar os ml, ver os ml que eu coloquei, né? Mas o experimento é mais qualitativo do que quantitativo. Quase não usamos quantidade, nós usamos a qualidade. A gente observou, em vez de calcular. E aí, na parte depois dos procedimentos, você vai colocar o seu resultado. Qual que é o resultado? Água e sal, lâmpada acendeu. Água e açúcar, lâmpada não acendeu. Somente água, lâmpada não acendeu. Você vai colocar isso, é os seus resultados. Você pode colocar numa tabela, pode colocar num parágrafo, né? Você pode tirar fotos e colocar o que deu, se a lâmpada ligou ou não ligou, né? Esse é o seu resultado. Depois, sua conclusão. O que você aprendeu com essa prática, né? O que você aprendeu daquilo que você aprendeu na teoria se condiz com a prática, né? Se teve a ver. E referências bibliográficas, né? Que nem vocês já fizeram no anterior relatório. É só pesquisar, colocar a fonte de onde que você tirou e colocar o autor, o título do texto e o link de acesso. Ficou mais claro como é que tem que fazer o relatório, Giovana? Sim, senhor. O Raif entrou. O Raif é da sua turma, Giovana? Raif é do F. Não, senhor. Raif é do F. Tá. Eu palha de aço. Bom, vamos começar a aula de hoje. E é claro que nossa aula de hoje é a melhor aula do planeta, porque vamos falar Graças aos impostores. Porque vamos falar de ligações químicas. Na última aula, deixa eu ver quem está no CMSP. Na última aula, beleza, Eduardo. Na última aula, nós vimos caráter iônico e caráter covalente, né? Esse caráter iônico, caráter covalente, nós vamos classificar em tipos de interações que os átomos podem fazer. E aí nós vamos ter 3 tipos de interações em que os átomos interagem e se agrupam. Quais? Iônica, covalente e metálica. Aqui, eu vou separar em grupos essas substâncias. Como assim? Professor, na última aula, eu vi que o sal com água ligou. É uma substância química que ela pode ser iônica, molecular ou metálica, né? Beleza. E como é que eu vou classificar se ela é iônica, molecular
ou metálica? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu achei que alguém tinha escrito alguma coisa. Alguém levantou a mão? Não, né? Eu, Débora. A Débora. Ah, tá. É que apareceu aqui para mim, é que não estava aparecendo. Pode falar, Débora. Pode falar. É pra saber se você está compartilhando com o povo do centro de mídia, que você sempre esquece. Sim, estou compartilhando e lá tá somente o Eduardo. Eduardo, vem pra cá, pro Meet. Você pode vir para o Meet também, Eduardo, que tem o pessoal do Meet aqui. Tem bastante gente aqui no Meet. Só não sei se são todos do segundo L, mas o que importa é a interação. A interação, Exatamente. olha só como a palavra interação está em todo lugar. Bom, continuando sobre interação, eu posso classificar em 3 tipos: iônica, molecular e metálica. Como é que eu vou classificar? Através do experimento que a gente fez na semana passada, a gente tem como classificar entre iônica, molecular e metálica. Iônica, vocês lembram quando a gente misturou sal e água e colocou aquele sistema para ligar a lâmpada? Vocês lembram se no sal e na água ligou ou não acendeu nada? Ela ligou. Ligou, né? E ligou com uma intensidade forte. Então, aquele aparato, ele é bom para classificar substâncias químicas do tipo iônica, molecular ou covalente. Não, iônica, molecular ou metálica. Molecular, como é que eu vou saber se uma coisa é molecular? Vocês viram que o açúcar, quando eu misturei com água, ficou com a mesma intensidade da água com sal ou ficou uma intensidade menor? Menor. Menor. É assim que eu vou classificar. Isso é uma característica de substâncias moleculares. Eles não têm essa condutividade, né? E a metálica, turma? Em que momento que vocês viram a parte metálica? Vocês viram que eu encostei um fio no outro? Sim. Sim. Esse fio é de cobre. Esse fio de cobre, ó, é esse aqui. E o cobre, ele é um metal, né? Ele é um metal. Então, consequentemente, ele também vai ter essa característica. E melhor ainda. Por quê? Porque não vai precisar passar por uma solução. Lembre-se que o caminho, quando eu tenho em soluções líquidas, o caminho é mais dificultoso para a corrente passar. Então, é mais fácil quando eu tenho somente essa matéria com essa propriedade. Porque aqui nós temos uma teoria chamada teoria dos elétrons livres, né? Os elétrons ficam circulando e é por isso que qualquer metal ele conduz eletricidade. Se você for pegar qualquer metal, ele vai permitir a passagem da corrente elétrica. Diferente das soluções iônicas, porque isso vai variar de íon para íon. Nós usamos sal de cozinha, mas poderia ter sido um outro sal, né? E a molecular, o ideal é que não conduzisse. Da aula passada, conduziu por quê? Porque nós tínhamos o sal que estava presente na água que é potável, né? Legal. E como é que eu vou separar isso? Substância química pode ser iônica, molecular ou metálica. Substância que é iônica, nós vamos dizer que ela faz ligação iônica. Substância que é molecular, você vai dizer que ela faz ligação covalente. Substância que é metálica, ela faz ligações metálicas. Beleza? E aí, como vamos aprender a prever isso usando a tabela periódica? Daí vem o uso também, uma das utilidades da tabela periódica é ela ser consultada, só que de forma adequada. Voltei. Deus. Não, mas do nada. Né? Então, como é que nós vamos separar isso daí ou aprender como que nós vamos prever que uma substância é iônica, molecular ou metálica? Substâncias iônicas são compostas por metal e não metal. Professor, como é que eu vou saber se uma coisa é metal ou não metal? Você vai na sua tabela periódica, tem uma tabela aqui. Nessa tabela periódica, tá vendo que quando eu coloco aqui, ó, metais, esses são metais. O que ele selecionou aqui, ó, lítio, Na, o K, Rb, Cs, né, são todos metais. Esse, ó, coloquei esse, que está na segunda coluna. Eles também são metais. Também são metais. Agora eu vou ir para cá, ó. São metais também. São metais. Esses aqui também são metais. Esses aqui, eles também são metais.
Ó, esses que apareceram agora são semimetais. Na sua tabela também tem essas cores aí. Acho que vocês foram pegar livro. Tem no livro de vocês. Eu acho que é o da Marta, né? Marta Reis, o livro de vocês. Você também deu pra gente. Isso, eu dei para vocês. E na Marta Reis, ó, acho que eu tô com um livro aqui da Marta Reis, que é esse aqui. Deixa eu ver se tem uma tabela aqui. Não tem. Ixi, por que ele não colocou uma tabela na capa? Mas, enfim, na internet tem várias tabelas. Eu também dei uma tabela para vocês. E... Ah, era disso que você estava falando. Entendi. Bom, na tabela de vocês, esses aqui tem outra cor. E está escrito semimetais. Depois, ó, tem essa parte verde aqui. Eles são não metais. Eles não são metais. Certo? E são esses elementos, esse grupinho só que é não metal. E a mesma coisa acontece com os gases nobres, que eles são não metais, mas também eles são estáveis. Eles não precisam se ligar com alguém, com outro átomo, que nem a gente viu na aula passada, né? Bom, vamos novamente à definição. Substância iônica composta por metal e não metal. Como assim? Praticamente é você pegar qualquer metal, né? Qualquer metal, principalmente esses, misturar com esses aqui. Principalmente, esses aqui só. Então, qualquer combinação química que você tenha com esses aqui, e junto desses, é uma substância iônica. Ok? Exemplo. O Na. Tá vendo que tem um Na aqui, ó? Na. Acho que, ó, Na. O sódio, quando eu vou misturar ele, quando eu pego o átomo sódio e misturo com ele com o átomo de cloro, eu estou misturando um metal com não metal. Isso daqui, quando eu faço um metal e não metal, eu posso dizer que essa substância é iônica. Eu posso afirmar isso. Okay? Agora vamos para uma molecular. Ó, substância molecular. Apresentam apenas elementos do tipo não metal. Então eu venho para cá. Cadê a tabela aqui? Não metal. Quem são não metais? Esses verdes aqui, né? Então só posso pegar o nitrogênio e misturar com oxigênio. Ou pegar o flúor e misturar com o próprio flúor. Ou pegar o cloro, misturar com enxofre. Então, em si, só posso misturar esse grupo aqui verde com eles mesmos. Quando eu misturo eles com eles mesmos, eu posso afirmar que eu tenho uma substância molecular. E uma substância molecular conhecida, olha só, eu vou até fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o gás carbônico ele é uma substância iônica ou molecular? Ó, esse aqui é a fórmula do gás carbônico. É o CO2, né? Ó, CO2. Vamos lá na tabela periódica. Ó, só vamos se lembrar. Ó. Metal com não metal é iônico. Não metal com não metal é molecular. Pergunta. O CO2 ele é uma substância iônica ou uma substância molecular? Molecular? Molecular. Professor, como é que eu sei disso? Eu precisei ir lá no Google pesquisar, perguntar assim, o gás carbônico é molecular ou iônico? Eu não precisei escrever isso para ele me dar uma resposta, né? O que eu precisei? Somente ir lá na minha tabela periódica e ver que o CO2, o carbono, né, o dióxido de carbono, ele é feito por carbono e oxigênio. Aí eu vou procurar lá. Onde é que está o carbono e o oxigênio? Ó, carbono é o não metal. Oxigênio é o não metal. Os dois são não metais. Ou seja, que isso aqui é substância molecular. Ok? Fácil, né? Isso é um sim? Sim, super fácil. Compreendi tudinho. É fácil, né? Tranquilo isso aqui. E aí, para facilitar a vida de vocês mais ainda,
substância metálica apresentam apenas metal em sua composição. Como assim? Para eu saber o que é metálico, ele só pode ter metal. Não pode ter mais ninguém, é só metal. Como assim? Eu pegar na minha tabela periódica o cobre, que é o fio de cobre. Pegar o cobre e misturar com cobre. Pegar o cobre e misturar com ele mesmo. Só que a diferença é que isso aqui é um metal, né? Isso aqui é um metal. Então, ele com ele mesmo dá uma substância metálica. E aí, deixa eu ver se dá para perguntar. Eu vou colocar aqui um exemplo, eu vou perguntar para vocês, né? Vocês acham que isso aqui, ó, foco no objeto, né? No objeto em si. Será que ele tem ligações iônicas, covalentes ou metálicas aqui nesse material? Opa, Iônicas e metálicas, né? será que tem iônicas ou só tem metálicas? Depende do material. Se for um cobre, é os dois. Se for um cobre... Bom, toda vez que for só metal, turma, lembre-se que para ser iônico, ele precisa de metal e não metal. Então ele tem que ter não metal, senão não é iônico. Aqui eu só tenho metal, que é o alumínio, né? Às vezes é alumínio, né? Aço. Tem de cobre também, mas no nosso caso é alumínio. Então aqui eu só tenho o metal alumínio. Eu não tenho mais outro. Eu só tenho o alumínio ligado com alumínio, que está ligado com outro alumínio, que está ligado com outro alumínio. Conclusão, eu posso afirmar que aqui eu só tenho ligações do tipo metálica. Tanto que isso aqui é um bom condutor. Ó, se você colocar assim, características do metal. Ou, melhor ainda, características da ligação metálica. Se você colocar características da ligação metálica, olha só as características que elas têm. Deixa eu ver se esse aqui ajuda. Ó, brilho metálico. Ele não ajuda, mas ele já fala do brilho. Ué, tá difícil achar alguma coisa no Dr. Google? Era para ele colocar características do metal, né? Mas em si, o metal, turma, ele é um bom condutor de calor, é um bom condutor de resistência a temperaturas elevadas, tanto que você usa para cozinhar, você usa o metal para cozinhar. Você usa o metal para condutividade elétrica, né? Você tem na fiação o metal cobre, que é justamente para facilitar a condutividade elétrica. Você tem a panela, que é de alumínio, justamente para ajudar na condutividade térmica, né? Para você conseguir cozinhar os alimentos lá. Se fosse de outro material, nem ia dar certo, né? Bom, ficou claro essa parte, turma? Essa parte de substância iônica, substância molecular e substância metálica? Sim. Suave. Perguntas? Não. Certeza? Nenhuma pergunta? Podemos passar para frente. Não, até o final da aula eu descubro se eu vou ter alguma pergunta. Tá bom. Vamos continuar, então. Olha só que bonito. Chegou a nossa primeira regra. Turma, conhecem a regra do quinteto? Do quê? Não, Já senhor. ouvi falar. Já ouviram falar? Tem pessoas que não conhecem. O que significa octeto para vocês? Octeto. O quinteto. Tá. Já viram o filme Quarteto Fantástico, né? Sim. Eu acho que o octeto. Já vi a pessoa Pode de filme. falar. Então, octeto, por exemplo. Eu acho que, se eu não me esqueço, o octeto tem a ver com uma coisa de números, esqueci o que era. Eu não vou lembrar agora. Eu acho que na química vai ser alguma coisa de 8 elétrons, não é? Alguma coisa assim? Eu lembro que. Então, eu lembro que na matemática, eu acho que é uma forma que tem vários lados. Não sei, não lembro direito.
Isso, em qualquer lugar, tanto na matemática, no português, na química, o octeto é um radical, né? Esse oct. O oct significa 8. E pode ser uma figura de 8 lados, né? Pode ser um sólido, né? Que tem 8 lados, ou 8 vértices, né? No caso da química, significa 8. Só que 8 o quê? 8 elétrons, né? Como estamos falando de ligação, olha só como tudo faz sentido na sua vida quando a gente fala de ligação química. Porque quem está interagindo? A gente viu que quem interage é elétron, né? É o próton que aproxima o elétron e o elétron que é repelido pelo outro elétron. Então, a todo momento, estamos falando de elétron. E daí tem que ter uma regra. Qual que é essa regra? Que o átomo, ele somente está estável, ou seja, somente ele vai se ligar quando ele tem esses 8 elétrons, ou seja, quando ele segue a regra do octeto, a regra dos 8 elétrons. O que significa essa regra? Quando eu venho na minha tabela periódica, olha só, tem o lítio. O lítio tem... Não, vou pegar o sódio, vai. O sódio, ele tem 11 prótons, ou seja, aqui ele tem 11 elétrons, porque ele está estável, né? Mas, na hora que ele for se ligar com o cloro, ó, cloro está aqui. Cloro tem 17, né? Cloro tem 17, beleza. O sódio, ele tem que seguir a regra do octeto. Cadê a regra? A regra do octeto, que é 8 elétrons. Em que momento que o sódio vai ter 8 elétrons? Vejam só. Turma, olhem para as linhas. Ó. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo que em cada linha, na primeira linha eu tenho 2, na segunda linha eu tenho 8 elementos, na terceira linha eu tenho 8 elementos também. O sódio, se ele for perder um elétron, ele vai ficar com 2 preenchido e 8, ó. Vai ficar com 2 e 8. Estão conseguindo entender como é que ele fica com 2 e 8? Quando ele perde um? Quando ele perde um, ele fica com 10, né? Onde é que está o 10? Ó, tá aqui no neônio. Se ele perder, ele tem 11, ele perde um elétron, ele vai ficar com a mesma configuração de elétrons do neônio. E o cloro, ó, o cloro tem 17. Se ele ganhar um, vai ficar com 18. Então ele vai ficar com a mesma configuração eletrônica do argônio. Todos esses aqui que estão em roxo, eles são gases nobres. Eles estão com o octeto. Ou seja, que eles estão com 8 elétrons na última camada. Todos os elementos, qualquer um desses aqui, a intenção deles é ter 8. Então, essa regra do octeto fala disso. Que somente eu vou poder fazer uma ligação se caso esse átomo ele for favorável a perder e ficar com 8, ou a ganhar e ficar com 8. Melhor ainda, ele somente vai fazer ligação se ele for perder elétron e ficar que nem um gás nobre, ou se ele ganhar e ficar que nem um gás nobre. Essa é a ideia dessa regra do octeto. Ficou mais claro agora, turma? Não. Não. Falei sim só porque também, né? Só pra me explicar de novo. Professora, eu não entendi. Vamos na onda. Ninguém entendeu. Tá, mas Eu não, Não, professor, professor. não entendi muito bem não, desculpa. não entendeu muito bem. Tá. Professor, falou aí, boa tarde pra todos aí também. Tamo junto. Beleza, tudo bem. É nóis. Deixa eu... Essa regra do octeto não tem problema. Ela é um assunto que você pode ver em qualquer ano, né? Mas vamos ver se a gente consegue seguir com esse conceito sem a regra do octeto. Qualquer coisa a gente pega uma próxima aula e explica melhor esse assunto. Isso aqui vocês já viram? Eu acho Já. que sim. Já. Então, tá vendo que essa regra do octeto, ela surge daqui, ó. Que todos
todos os átomos, quando eles estão próximos do gás nobre, quando eles têm a mesma configuração do gás nobre, eles acabam com uma distribuição eletrônica desta forma. Todos acabam com 8 no final. Ó, tudo 8. Exceto o hélio, porque o hélio ele não segue a regra do octeto, ele segue a regra do dubleto, que o dubleto significa 2, né? Mas os restantes, eles seguem a regra do octeto, que é ter 8 elétrons na última camada. Isso aqui é importante saber que todos eles têm que ter 8. Talvez a distribuição eletrônica, vocês não estou passando aqui, mas o importante é saber que todos eles têm que ter 8 elétrons na última camada, um nível, né? Bom, aqui está a pessoa que colocou essa regra do octeto, né? Mas aqui não é relevante. E tá. Ligação iônica, né? Antes de começar, acho que aqui já começa a falar sobre cada tipo de ligação, tá vendo? Ligação iônica, né? E aí vamos começar a falar com cada tipo de ligação e depois ligação covalente, isso mesmo. Só vamos parar aqui. A tabela periódica, turma, para a próxima aula aqui é sexta-feira, que é um bom tempo aí, né, para ser pensado. O que tem a ver esses númerozinhos que estão aqui em cima na nossa tabela? 1, 2, 3, 4, né? Vai até o 18, né? Esses númerozinhos nós aprendemos, pelo menos no primeiro ano, né? Que eles significam a quantidade de elétrons que eu tenho para cada coluna, né? Essa mesma ideia nós precisamos relembrar para a próxima aula, que cada coluna representa uma quantidade de elétrons, ok? E essa quantidade de elétrons vai estar envolvida totalmente com a perda e o ganho. Essa perda e ganho de elétrons é importante para a ligação? Sim, porque através dela nós vamos também dizer se essa ligação é iônica, se essa ligação é covalente, se essa ligação é metálica. Ok? Bom, dúvidas? Não. Minha única dúvida foi sobre a área do octeto, mais nada. Tá. O octeto significa 8. Pode ser 8 lados, né? Se a gente falar de octógono, é uma figura que teria 8 lados, 8 vértices, se não me engano, 8 vértices. Só que aqui no octeto significa 8 também, só que não seria mais 8 arestas, né, na verdade. Seria 8 elétrons, né? A gente traduz para elétron, né? Mas significa 8. Ô, professor, essa valência é a camada de valência, não é? Isso, essa valência que aparece aqui é a camada de valência. O que é camada de valência? É a última camada. Se eu pegar, E perguntei isso agora. Isso, ó, se eu pegar... como é que posso escrever? Não. Átomo de cloro. Ó. Se eu colocar átomo de cloro, na verdade tinha que colocar... apareceu aqui, ó. A camada de valência é o último nível aqui. É esse último círculo. Essas camadas aqui também são camadas, só que elas não são conhecidas como camadas de valência, são apenas camadas. Tanto que elas recebem um nome, né? É a camada K, camada L, camada M, camada N, né? Vai por ordem alfabética mesmo. E aí, quando eu chego na última camada, é o que eu chamo de camada de valência. Professor, mas por que essa daí é a preferida, é a mais gostosa? Por que essa aí tem que ser a camada de valência? Porque essa camada aí, turma, é onde vai acontecer as ligações. As ligações não acontecem nessa primeira camada. As ligações somente acontecem na última camada. Por isso que no slide aqui ele comenta sobre valência, porque ele vai pegar a camada de valência. Perfeito? Perfeito.